Olá, gente, mais uma edição do programa Gente que Fala, nessa versão podcast. E agora, lembrando que toda sexta-feira o Cultural, trazendo informações, trazendo ideias, trazendo sugestões. E hoje, por ser véspera de um determinado feriado, hoje por estarmos aproveitando neste mês de maio, um tema tão importante que todos nós temos para chegar aqui nesse planeta, né? Então nós vamos falar sobre mãe, sobre filha, nós vamos falar sobre como ter uma boa relação. E para isso, eu estou aqui com uma convidada super especial, porque ela tem uma experiência de vida gigante nesta área de contexto emocional, de entender a família desde a gestação. É isso mesmo? Larice Pedrosa, conhecida aqui no seu projeto, seu trabalho. Larice, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, no nosso formato podcast. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, especialmente falando de um tema que alegra o meu coração, Opa. Que é sobre como chegar na vida. Opa, olha aí, gente. E lembrando que nós estamos nas nossas redes sociais aqui do programa Gente que Fala, do podcast do Gente que Fala. Nós estamos também aqui na TV aberta e na AltV. Ou seja, dá para vocês assistirem a gente, ver a história que a Lari vai contar pra gente hoje em vários lugares. Então, nos sigam, ative o sininho, entre nas nossas redes, que todos os novos vídeos vão estar disponíveis para vocês. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho. Qual é a sua rede social, Lari, para que o pessoal possa já te seguir, te acompanhar? No Instagram, Lari Pedrosa, mas pode colocar @LaricePedrosa32. Opa! No Facebook, Lari Pedrosa. Se jogar também na busca, Larice Pedrosa ou Lari Pedrosa, você vai encontrar. Até porque hoje, gente, ela vai mostrar pra gente um projeto que está incrível, está lindo, está cativando cada vez mais pessoas para se reconectar. Eu acredito, vendo um pouquinho do seu material, acho que a palavra reconexão é interessante para esse teu trabalho, sim, né? Sim, podemos usar também. Exatamente porque é como se nós estivéssemos fortalecendo a nossa conexão com a vida. A reconexão é um fortalecimento. Sim, sempre. É voltar para um caminho, né? Isso, voltar para o caminho, dar uma nova oportunidade, trazer uma nova força e gerar, assim, talvez a maior experiência que uma mulher pode ter, um homem pode ter, através dessa mudança pessoal. Terapeuta, professora, palestrante e escritora agora também. Sim. Antes da gente entrar nesse teu material, no seu trabalho, que está muito bonito, eu queria saber de você, né? Como que te motivou essa história de infância e juventude para se tornar professora, aquela que educa, aquela que ensina? Eu costumo dizer, Ricardo, que eu nasci uma criança já sentindo o ser professora como uma missão, uma função. Então, a minha primeira professora, para mim, foi uma das mulheres mais importantes. Eu não esqueço o nome dela, nem o primeiro dia de aula. Pode falar o nome dela? Patrícia. Patrícia, olha aí, Patrícia. E eu não sei nem onde ela está. Quem sabe você está nos assistindo aí, você transformou a vida. Olha, você está aqui com a gente hoje, que bacana, que legal. Então, essa mestra te deu toda uma ideia, um caminhar, para você, inclusive, não só se tornar formada, mas também é mestra em educação. Sim. Aí não só a Patrícia, mas várias outras mestras e mestres. Claro, e os meus atuais mestres claro. representam para mim, eu posso dizer que os pais do conhecimento para o meu coração. Por isso eu coloco num lugar tão grandioso como o meu próprio pai e mãe, que me deram a vida. Então, imagina que o conhecimento, para mim, ele tem o mesmo fluido da vida, né? O mesmo movimento de desenvolvimento, de crescimento. A primeira socialização que um indivíduo tem, né, que um bebê tem, é a família, né? Exatamente. A família é o primeiro lugar que a gente recebe, o primeiro grupo que a gente recebe na vida. Sim. A mãe é a primeira, né? É o primeiro lugar. O primeiro contato, a primeira morada, primeiro caminho, primeiro portal. Exatamente. Mas a família é o primeiro grupo que a gente recebe da vida. Poxa, que bacana. Ainda sobre professora, Lari, hoje você deve acompanhar a educação em relação à forma regular, um pouco distante, mas deve estar por dentro das informações. Como você considera que a educação está hoje em dia? Eu atuei na educação por mais de 20 anos, tanto na graduação e pós, quanto também na formação, né, da educação regular, de educação básica, enfim. E também já estive como uma especialista do MEC, da CAPES, aqui no Brasil. E o que eu percebo? Que a gente está buscando uma evolução
do conhecimento, das relações, da inovação através das escolas e Certo. através das formações. Eu sou uma educadora, posso dizer assim, né, que olha muito ainda para o que nós precisamos fazer no Brasil. Tá. E o que nós precisamos cada vez mais é incentivar uma qualidade e um funcionamento da educação básica no Brasil. Essa educação básica ainda muito, muito, muito deficiente, podemos dizer assim. Nós temos uma lei de 96, né? Que é a Lei não de só Diretriz isso, e a Constituição de Base. 88, a gente ainda está lá. A Constituição de 88 ainda antes, tem... inclusive o formato é ainda de 1800 e alguma coisa, né? Sim. Se não falar dos jesuítas, né? Que é a primeira escola no Brasil. Mas muita coisa sobre educação, eu quero que você venha falar sobre isso mais intensamente. Tá certo. Eu queria falar um pouquinho de você. Você era tímida? Quando criança, talvez sim. Eu falo talvez porque agora a gente vai poder falar um pouquinho das facetas da personalidade. Isso. E a timidez, ela está aqui dentro desde a minha infância, mas eu tive que aprender a sobreviver nas relações. Certo. Em que sentido? A fazer parte. Eu vou falar disso depois mais para frente. O que é pertencimento? O que é fazer parte? Então, por exemplo, eu sou uma mulher que foi uma menina que estudou numa escola confessional, que tinha ali uma representação social muito grande em termos da parte econômica, eram pessoas muito, vamos pensar assim, as mais ricas da cidade, mas eu era a gata borralheira, eu era a menina da família simples, que a família estava fazendo isso aqui para colocar aquela menininha para estudar numa escola boa, privada. Então eu precisei desde cedo ser interessante. Olha que interessante. Isso é interessante você compartilhar com a gente, né? Porque às vezes famílias que estão tentando a mesma forma de educar o melhor possível o filho, Sim. E a criança acaba não tendo uma visão mais aberta ou, de repente, devido até à maneira que a família acaba tendo que trabalhar muito tempo fora de casa, não tem esse contato tão grande com os filhos, com as filhas, não dá esse suporte e acaba não tendo a mesma oportunidade, mesmo estando numa instituição segura, né? É importante os pais acompanhar os filhos no seu desenvolvimento, tanto interno, que é dentro de casa, quanto externo, que é social. A escola é o primeiro ambiente social da criança, das crianças, dos jovens. Então, é importante que os pais estejam acompanhando. Nesse mundo moderno, Ricardo, os pais estão tomados de trabalho, de responsabilidades, disso e daquilo. E todo mundo se sente muito cansado todos os dias, não é isso? Muito. Mas a missão pai e mãe, ela realmente é algo que não tem volta. Então, pode ter estudo, mas esse pai e as mães não vai existir nunca. Então é importante que os pais aprendam a perceber o que está acontecendo na própria vida para deixar essa vida mais fortalecida emocionalmente, psicologicamente. É isso que me fez migrar para essa área. Entende? Isso, que a gente vai chegar ali, né? Para, de fato, poderem exercer o funcionamento de ser pais. O que significa isso? Poder orientar os filhos, dar limites, proteger, assegurar, nutrir. Enfim, está ali realmente funcionando como aqueles que educam, que criam, né? É um tema interessantíssimo também. Eu imagino que toda essa ansiedade por esses novos conhecimentos, né? A gente tem até um exemplo aqui de suas participações em palestras, em atividades, que é um projeto com pessoas com deficiência, ó. Olha que bacana. Desenvolvendo emocionalmente também. Aqui eu já estava fazendo a migração da minha carreira da educação regular para um trabalho que a gente fala de educação livre, que seria dentro de linhas mais da psicologia e de filosofias de desenvolvimento humano, porém atuando nas empresas, atuando nas escolas. Que é importantíssimo isso. Muito, quando entra na área muito. Sempre entrei muito em empresas. Exatamente. Mas vamos lá. Então, nessa migração toda, você foi buscar novos conhecimentos para complementar toda a tua ansiedade, como eu estava dizendo há pouco, não é? E você se formou como terapeuta sistêmica. Sim. Conta para o pessoal que está nos assistindo aí, nos ouvindo, o que seria uma terapeuta sistêmica? Há 15 anos atrás, eu conheci uma filosofia, uma abordagem filosófica que se chama constelação familiar sistêmica. E, para mim, novo, porque não estava dentro da psicologia, e sim de uma filosofia, apesar que veio da Alemanha, então no Brasil chegou no Brasil há 25 anos atrás. Então, quer dizer, quase 10 anos depois, ainda muito embrionário aqui no Brasil o conhecimento dessa filosofia, eu cheguei nela e conheci.
Então, eu fui fazer, como paciente, como cliente, um trabalho terapêutico, né? A minha terapeuta era terapeuta sistêmica, fez um desenvolvimento emocional e psicológico em mim, e com isso também ela me iniciou na constelação familiar. Ela me apresentou o que era o movimento constelação familiar. Dá para chamar como técnica ou não? Não é uma técnica, por isso que eu já ia falar técnica, mas não é uma técnica, porque o próprio Bert Hellinger, que eu tive a felicidade de ser aluna dele, ele dizia, não fala em técnica, instrumento, ferramenta, é apenas um movimento. Hoje, todas as outras áreas, especialmente, por exemplo, a área da psicologia, olha e fala, olha, não é terapia. E realmente, eu concordo, não é mesmo. Se for terapia, é breve. Sim. Mas então não é suficiente para desenvolver uma pessoa. Emocionalmente e psicologicamente uma pessoa. Você se desenvolve por um período muito longo. Mas onde que eu quero adicionar? É um movimento que dá para o terapeuta ou o próprio psicólogo um conhecimento do campo inconsciente do seu cliente e empurra. Como ele é um movimento, eu percebo a constelação familiar empurrando, de alguma forma, o cliente para uma consciência, um estado de consciência que antes desse movimento estava cego. Quanto tempo tem esse movimento? A constelação familiar, no Brasil, ela tem em torno de 30 anos, mas na vida mesmo, assim, que ficou pouco, enfim. 40 e poucos anos, ainda está é um estudo muito embrionário, mas que nós estamos estudando bastante, pesquisando, observando, porque depende da observação vivencial, não é só uma teoria que você escreve a partir da vivência desses movimentos. Então, esse livro ele foi todo escrito a partir da minha observação. Clínica, vivencial e também a minha vida, o meu desenvolvimento pessoal. Tá no mundo, não é? Exatamente. Então, eu aproveitei a minha experiência de todo esse movimento e também das mulheres que eu acompanho há anos. De todo esse período de trabalho, de conhecimento, das formações, das buscas pelos conhecimentos, pelas experiências, como até você citou um exemplo muito bonito, por sinal, trabalhar com pessoal com dificuldade, né, visual, e até porque faz parte de determinadas minorias e eles se consideram até mesmo esquecidos, né, encostados, tem termos muito pesados que eu já ouvi sobre, e eu acredito que tudo isso te chamou a atenção para compartilhar com mais pessoas, de uma maneira que todos tivessem a oportunidade de estar contigo de alguma maneira, e nasceu então esse projeto, é isso? Foi dessa ansiedade mesmo, como eu estava, que eu percebo que você é a pessoa que gosta tem uma ânsia pelo conhecimento. Tenho. E a coisa linda, gente, não é só ter a ânsia pelo conhecimento, que muitos também têm, mas é compartilhar. E através de um texto, de um trabalho maravilhoso, que tem como título, põe pra gente aí, Neto, Uma Nova Mulher curando a conexão mãe e filha. Você entrou num conceito bem forte, porque quantas mães acaba tendo conflito. Mas até o livro está aqui, a gente está também mostrando ao pessoal aqui, pela Literária, uma grande... Lá, e a gente falou, qual é o nome dele? Me ajuda aí depois. Ele é muito... Hoje é a primeira editora em não ficção. Sim, exatamente. No Brasil. E a gente esteve com ele agora fazendo um programa muito legal. Qual a importância que ele dá para autores de qualidade. Ele não quer um monte de livros, ele quer trabalhos. Aliás, um grande abraço para ele. E esse é o livro? Sim, sim. Como você estava falando que eu sou vamos pensar assim, eu tenho uma ânsia pela busca, pelo conhecimento, essa teoria, o que abarca ela é a inclusão. Então, o Bert Hellinger dizia que tudo que a gente exclui chega a nós. E exatamente para a gente poder o quê? Compreender os processos da vida. Nesse caso, todo esse processo meu de formação nesses anos todos, algo que eu escutava muito nas aulas, né, nas vivências, tudo começa na mãe. E esse movimento de começo, por exemplo, vamos olhar para algo que realmente é real, assim. A vida começa na mãe, a nossa primeira morada, nosso primeiro portal, que é o primeiro caminho, né, dentro da gestação, o primeiro portal, que é o nascimento, o primeiro sucesso da vida é o nosso nascimento. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu percebi o seguinte: se tudo começa na mãe, que é tão positivo, que é nascer, viver, então a parte que é mais, vamos pensar assim, deficitária, a parte difícil, a parte que não foi boa, que realmente também pode ser que
comece ali. Entendi. E, na verdade, nas observações, a gente percebia que o adoecimento, a dor, os traumas, muito estavam interligados na relação inconsciente com a própria mãe. Isso vai crescendo muito internamente quando não se é trabalhado, e eu vejo como aquele desenho antigo, pessoal, que você lembra aquele desenho que o molequinho chutava uma bola de neve desse tamanho, quando ela caía lá embaixo ela era desse tamanho, não é? Então eu acredito que emocionalmente as coisas vão se criando camadas, e deve chegar um determinado momento em que se fortificou tanto num bloqueio que aquilo torna-se comum, né? Não deveria ser comum. Minha diretora veio falar que é o Maurício Citra, exatamente. Sim. Grande abraço para ele. Sim, o Maurício. Então é isso, né? Vai criando essas camadas e isso chega a ser, como a gente vê aí pela caminhada toda, não se falar mais, né? Não se ter mais contato. Na verdade, vamos falar da mulher. A mulher, ela está lá numa fase dela, adulta, cheia de complicações, se sentindo bloqueada, ou seja, ela mesma não sente capacidade de conseguir algumas coisas na vida dela, seja com a saúde dela, seja nas relações, por exemplo, ter uma relação de casal, que ela se sinta bem, seja na maternidade, seja no trabalho, na vida financeira, seja ela com ela começa a se ver tão imbricada em situações que ela está desconfortável, e essa expressão, a vida é assim mesmo, eu convido e provoco dizendo, não, a vida não é assim mesmo. Nós não estamos aqui mais para viver uma força que segue adiante como uma sobrevivência. Talvez os nossos avós, bisavós, trisavós viveram disso, de campos de sobrevivência. Sim. Sabe, aquela coisa do vamos trabalhar, paga a conta, alimenta, tem 10, 15 filhos, educa, não educa, cria. Não é uma falta de amor, né? Mas é uma falta de demonstração, seria isso? Na verdade, devido à falta de tempo. Na verdade, a gente vem de uma história, uma herança cultural, familiar, que ser pai, ser mãe, era dar condição de viver. Nós não tínhamos um desenvolvimento, por exemplo, emocional, para fomentar, para alimentar bem-estar, harmonia, coragem, segurança, proatividade, uma série de potencializações, porque nem eles tinham isso na vida deles. Nós somos mulheres, netas, filhas de mulheres que não puderam escolher. Eu até digo que as pessoas não conseguem dar aquilo que elas não receberam. Exatamente. E aí vou aproveitar então esse trecho que a gente fala, né? A mãe dá aos filhos aquilo que ela é. O pai dá aos filhos aquilo que ele é. O que eles são? Eles são a história, a herança familiar deles, a cultura deles, a formação infantil, jovial deles. Eles são a história, eles são a realidade deles. Em muitos casos, a filha nasceu, cresceu, teve tratamento daquela forma na vida toda, e quando ela tem filho, ela acaba refletindo o que ela aprendeu, não é isso? Não é passado disso. Em todos os casos. Tá. E aí as pessoas vão falar, não é verdade. Porque eu não faço igual a minha mãe, eu não faço como meu pai. Isso aí mesmo. As pessoas vão falar, ela tá mentindo, né? Eu vou provocar. Eu adoro, sou uma boa provocadora, viu, gente? Então, sou uma boa provocadora. Por quê? Olha só, vamos parar para pensar. De fato, muitas vezes, uma mulher, ela é uma filha ferida de uma mãe ou de um pai ou dos dois, que foram extremamente agressores, vamos pensar assim, controladores, manipuladores, aqueles pais rígidos, que nunca falaram de carinho, de afeto, de amor. E ela não, imagina, hoje eu sou amorosa, minhas filhas, meus filhos, mas eu vou trabalhar pelo inconsciente. Pelo seguinte, geralmente essa filha ferida, que é essa mulher que é diferente dos pais ou da mãe, ela é amorosa com as filhas, com os filhos, mas muitas vezes tem um pedido de, por favor, me dê o que os meus pais não me deram. Ela oferece, me ame como meus pais nunca me amaram. Gostaria, isso? Sejam carinhosos comigo como meus pais nunca foram, porque faltou na minha raiz. Isso. E agora eu faço diferente da minha mãe e do meu pai, mas eu não sinto diferente. Porque essa mulher, ela é brutal com ela. Ela é super perfeccionista, ela se cobra, ela se exige, quando não esse homem.
Olha. Os homens também vivem isso. É uma pergunta que estava até mais para frente para a gente fazer e eu vou deixar ela no ar aqui para a gente responder daqui a pouquinho. Se há muita diferença na relação filha-mãe, filho-mãe. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar. Eu quero entender um pouquinho mais do teu livro. O pessoal que vai pegar o teu livro, aliás, muito lindo, parabéns. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Né? A gente consegue mostrar na câmera dela? A gente está aqui. Que daí ele aproxima e mostra direitinho, sim, apesar de ter mostrado lá. Esse livro... Quanto tempo demorou para escrevê-lo? Eu não percebi que eu estava escrevendo esse livro, tá? Ele nunca foi uma intenção. Mas quando eu percebi, porque já tinham colegas de área dizendo, você escreveu um livro, porque eu estava fazendo um blog, era um blog. Então, em 2020, todos os dias eu lançava um texto. Nessa área, porque eu tenho um projeto que chama Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas. Então, todo dia eu lançava um texto, fazia lives, lançava texto, isso na pandemia. Então, ao final de 2020, um grande amigo meu aqui de São Paulo, que é escritor, que também é terapeuta, disse, você escreveu um livro. E eu disse, não, eu só fiz um blog. Ele, não, você escreveu um livro. E aí uma grande colega também de área, lá de Brasília, escritora também, terapeuta, falou, e jornalista, falou, você escreveu um livro. Então, como eu recebi, parece que essa autorização de pai e mãe... lá parece como... Gente, ó, tá vendo como a gente reproduz, né? Pai e mãe, tanto é que tem o prefácio dele e dela aí. Dos seus eu fiz dois desse amigo e dessa amiga, sim, porque sim. eles... Vamos falar o nome ela deles? até brinca, né? Ela fala, eu sou a doula desse livro, né? E ele... René Schubert. E Daniela Migliari. Daniela Migliari, isso. Muito legal. Gente, olha, ela gentilmente trouxe pra gente o livro, muito obrigado. Aliás, a gente vai ler com carinho, com certeza. Que eu digo, se já é do nosso amigo aqui da literária, a gente está super feliz, porque a gente sabe que a qualidade é incrível. E eu estou vendo aqui, fazendo uma abertura rápida, tem um QR Code, ou seja, porque vai atender aqui, tem parte para você participar, então significa que não é só um livro para você ler, né? Olha, não tinha pensado aí quando eles falaram, você escreveu, eu falei, não, agora então eu vou organizar, então eu peguei 2021 e 22 para organizar esse livro, porque aí eu coloquei ele um pouco mais didático, de acordo, porque eu sou da área da educação. Não tem como, né? E aí eu queria que fosse um livro que não fosse só uma leitura, mas sim um exercício de vida. Então é assim, eu leio, aí tem meditações, aqui tem pelo menos 5 meditações. Eu vi, tem 3 músicas, aqui, né? São todos de meditação. Tem 3 músicas que foram, na verdade, o projeto recebeu mais de 5 músicas da Gabriela Bonocori, da Gabi, e a gente colocou 3 aí. Tem os exercícios práticos para que as pessoas possam entrar em processos terapêuticos internos. Eu sempre tive o desejo de que a pessoa que está lendo esse livro se sinta em terapia comigo. E o mais interessante, isso foi muito interno, nunca fiquei falando, até que quando eu lancei, começaram as pessoas lerem, muitas pessoas voltaram com mensagens, Larice, eu me senti em terapia com você. Falei, fazendo a leitura do livro. A pessoa sentiu o que eu desejava. E você não precisou nem dizer que era isso, Não né? precisei, Olha, não escrevi isso aí. Eu tava assim, vendo um pouquinho do que o pessoal seu mandou pra gente, e existe ainda alguns arquétipos familiares no livro, a mãe ausente, a filha cuidadora, sim, a mulher fragmentada. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, então, vou começar a explorar um pouquinho esse material. As filhas, por exemplo, de mãe ausentes ou né, que são carentes, a gente tem uma linha de mães que você não percebe... me ama, é a mãe italiana, isso, é isso? Não sei se é italiana, mas existe sim perfis de mães que são carentes, ou seja, que estão no vazio, elas são inseguras, passivas muitas vezes, ausente não necessariamente na presença física, mas para ser alguém que orienta, que dá limite, que gera uma força naquela filha. Filhas de mães inseguras são mulheres que se sentem culpadas. E que sentido? Porque uma coisa leva a outra. A filha da mãe ausente, nesse sentido insegura, passiva, carente, ela se torna uma mulher com a necessidade de fazer pela mãe. Então, a culpa é, se eu não faço pela minha mãe, se eu não garanto a felicidade dela, eu me sinto culpada. Se eu vivo a minha vida, se eu desenvolvo a minha felicidade, se eu faço as minhas coisas acontecerem, aliás, se for tudo que a minha mãe nunca teve, mas eu estou vivendo isso, eu me sinto culpada.
Porque é aquela coisa, a filha tem uma tendência em repetir o padrão comportamental e emocional da mãe. Por que ela tem uma tendência? Porque tudo aquilo que a gente julga chega a nós. E julgamento não é só falar assim, a mãe, por exemplo, ser crítica com a mãe ou se queixar da mãe. Julgamento muitas vezes é ter pena da mãe. Sim, sim. Isso entra em algum momento, toda essa explicação que você está nos dando, muito aberta, entra uma autossabotagem? Total, total, porque nesse contexto, essa mulher que quer ir para o mundo, quer crescer, quer desenvolver, mas ela está presa nos sentimentos da mãe. Se ela pudesse sentir pela mãe, ela sentiria, ela faria mudanças. Presa muitas vezes nas necessidades financeiras da mãe, presas nas necessidades relacionais da mãe. Às vezes ela está dentro do casamento da mãe com o próprio pai ou com o outro, né, homem. E ela está presa ali, ela está salvando, ela está procurando, se tem traições, ela vai lá e resolve. Ou ela fala, não, fica com esse homem. Aí a mãe fala, mas eu não tenho como sair daqui, mas você e lá. Quer dizer, essa filha está no lugar de mãe da mãe. Mãe da mãe, Muitas vezes a filha da mãe segura é mãe da mãe. Tá? O título do livro, aliás, o direcional do livro, pelo que a gente até conversou um pouquinho antes, é mais para a filha em relação à mãe, é isso? É porque assim, se hoje uma mãe me procura e fala, eu estou tendo muito problema na minha maternidade, no funcionamento da minha maternidade, eu estou com um problema com a minha filha ou com o meu filho, para eu tratá-la, desenvolvê-la emocionalmente, psicologicamente, eu preciso lá na função filha dela. Tá. Então vamos lembrar, ser filha é o primeiro lugar da vida. Sim. Como é que ela olha para os pais? Como é que ela se relaciona com os pais? Se ela tem, por exemplo, essa ânsia de fazer pela mãe ou até mesmo pelo pai, ela está presa. Ela não faz por ela. Ela não está livre para fazer por ela. Ela não é uma mulher que pode, de fato, ter um bom relacionamento de casal para poder ir embora, até mesmo do Brasil, porque vai acompanhar o marido ou a esposa, enfim, e ela se sente culpada por estar longe da família, longe daquela mãe que precisa dela ou daquele pai que precisa dela. Eu ia fazer uma pergunta para você. Quem mais te procura, uma mãe ou uma filha? Mas toda filha, aliás, toda mãe foi uma filha, né? Então, acho que essa pergunta não vai ser nem toda mulher é filha. Toda mulher é filha, exatamente. E eu falo que esse livro não é para quem é mãe. É para quem é filha. É para quem é mulher. Ah, perfeito. Porque toda mulher é filha. Perfeito. Agora, toda mulher é materna, não necessariamente tem filhos, mas é materna. Então, nós vamos poder chegar nesse campo de mãe. As mulheres que são mães, as mamães que estão aí comemorando, celebrando o mês das mães, vocês podem e devem ler o livro exatamente para se compreenderem como filhas, para entenderem que aquela filha ferida muitas vezes pelos pais é a mulher ou a mãe necessitada de algo dos filhos que está o quê? Espelhando no adoecimento Sim. que faltou aqui atrás. Enquanto então, por isso que não é só sobre... porque assim, a mãe pode ler? Deve. Porque quando ela está se vendo como filha, ela está ganhando espaço para se corrigir como mãe. Toda mulher deve ler com um olhar, então, para facilitar a compreensão do livro, como filha, é isso. Né? Toda mulher deve ler com esse amor maternal, porém sabendo que tudo começou quando ela era filha. A dor dessa mulher, e até dela como mãe, não começou na maternidade. Tá. Não começou na fase adulta. É original, ou seja, o adoecimento, ou seja, as características da personalidade são formadas na primeira fase da vida. Eu falo que os primeiros 7 anos são todos formados na psique da mãe. Então, a consciência e a inconsciência é conectada na mãe. Poxa, só a mãe que forma uma filha, um filho? Não. Tem todo o contexto familiar. Tem o pai, tem os avós, tem os irmãos, tem os tios. Nós temos uma sociedade que está fora dessa família, mas também é familiar. Então, nós temos todo um contexto maior, mais amplo. Mas a primeira relação, ou seja, o primeiro vínculo original, pai e mãe, especialmente mãe, porque é a mãe que gera a vida, ali tem algo que, se não mexer, é a forma de olhar para ela, é a forma de se relacionar com ela, é a forma de receber dela, que a gente fala tomar. Se não mexe ali, as outras funções podem estar danificadas e não adianta, não, mas eu quero terapia para ser uma mãe melhor. Ok, vamos ver o que faltou para você como filha? Tá, entendi. Olha que interessante. Okay. É uma visão um pai melhor. Vamos ver o que faltou para você como filho.
uma profissional melhor. Vamos ver o que faltou para você como filha? Fazendo um vai e vem na constelação familiar, tudo Sim. isso, a constelação também contribuiria para você encontrar dentro de você, encontrar dentro da tua história, onde foi que eu não fiz, que eu errei, que eu deixei de fazer, para eu não ser hoje, né, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, seria isso? A constelação familiar não trabalha com certo e errado. Ela trabalha com realidade, com limites. Então, por exemplo, ela vai olhar para a história familiar para o quê? Ampliar o olhar da pessoa para mostrar os limites do pai e da mãe, entendi. Dos avós, da história, da herança familiar, da cultura familiar. Limites. Nós não estamos julgando, olha, foi errado, não podia ter sido assim. Sim, não deve. Isso não Ou piora, seja, né? Mas um pai alcoólatra que tinha todo um contexto de sobrevivência, ou seja, não colocava dinheiro em casa e ainda agredia a família. Nossa. Que situação é essa? Como que eu não vou ver isso como errado? Pois é, começa que ali tem um limite muito grande, que merece um olhar muito profundo, muito maduro para compreender como ele chegou até ali, porque ele também foi filho. Gente, e o que faltou para ele? Olha, o questionamento para vocês depois mandarem até lá um direct, né, para que a gente converse um pouco mais sobre isso, né? Nós estamos aproximando aí nesse final de semana Dia das Mães, né? Sim. Você é mãe, por acaso, aproveitando? Eu tenho filhos não nascidos. A gente fala isso na constelação familiar, né? Os meus filhos não nasceram. Eu tive 2 gestações que não prosseguiram. Tá bom. Então, existem esses filhos, essas Claro, filhas em mim, claro. mas não nasceram, Claro. né? E aí eu não tenho filhos. Cada um dentro da sua filosofia sócio-religiosa, né? Dentro da sua, entende uma forma, né? Que a melhor maneira possível é a mãe, a mulher, se oportunizar. Quando se oportuniza a essa fase de uma gestação, de uma criação, não é? Eu tenho um grande amigo que a mãe dele é mãe biológica, era sobrinha da mãe que o criou. Olha Era uma assim. pessoa que, infelizmente, um erro de adolescente, mas ela tinha problemas que não tinha condições de criar, e essa mãe o criou, né? E ele falou assim, eu agradeço as minhas 2 mães. Claro. Né? Então, é a oportunidade de você aceitar um filho, não importa se é um mês contigo, uma vida inteira, mas ter esse amor guardado, parabéns, uma colocação muito bonita de fala, né? Então ela é esse carinho de mãe mesmo, aí né? nasceu o livro logo em seguida, depois dos meus processos, eu falo que nada melhor do que ver um filho indo para o mundo. E é filho, todo o amor que a gente coloca com muito carinho é um claro, filho, né? Eu estou maternando hoje na minha profissão, na minha carreira. Pena, pessoal, que infelizmente, né, a Lari vai concordar comigo, acredito, tem muitas mães nesse período, em especial agora, Dia das Mães, né, em especial esse mês de maio. Eu tenho certeza que você observou, essa semana foi chamada a atenção, abrindo um parênteses, que na palavra maio tem a palavra mãe dentro dela. Eu falei, olha, acho que a gente até sabia, mas não, às vezes não dá o foco, não é? Então, mãe é aquela que tem o hábito e cultura de cuidar, não é? Sim. Mas nem todas as mães acabam tendo uma relação positiva nesse período, né? Então, o sofrimento, pela tua experiência de clínica, é maior nesse período para as mães, até mesmo para as filhas, porque não tem aquele carinho com a mãe, se sente cobrada, se sente culpada, se sente... É essa mesmo. Obrigado, Neto. Olha, nem todas as mulheres vivem o Dia das Mães com alegria, é isso mesmo? É isso mesmo. Sim, nós temos muitas mulheres que são filhas feridas de uma história, uma realidade com a mãe extremamente complexa. Então, nós temos casos gravíssimos de maternidade. Não só filhas, mulheres, mas homens. Vou falar um pouco das mulheres, né? Um pouco do foco do desenvolvimento da mulher, desse ser mulher, que foram muito marcadas, feridas pelas mães. Então, em casos, por exemplo, de falta de cuidados, a mãe não cuidou, não acompanhou. Existem muitas mulheres que não tinham o que comer na infância, porque a mãe estava presa, por isso que eu falo de limite, presa em adoecimentos, em transtornos que não dava a ela aquele espaço de exercer de fato o funcionamento da maternidade, que é o quê? Nutrir, cuidar, acompanhar, gerar segurança, educar, dar limites, orientações, proteção, colo. Olha, quanta coisa ela falou, né? Pegando um pouquinho o gancho, já te cortando, desculpa, mas para não perder esse gancho. Olha a cabeça de uma mãe, né? Tem que fazer isso. Como que é isso na cabeça de uma mãe? Como que ela consegue externar isso? Se ela é uma mulher
que já está cuidando da própria vida, ela consegue sim fazer o movimento de compartilhar esses cuidados e focar nos filhos. Porque a infância dos filhos, especialmente a infância, é a prioridade da mãe. Ah, sim. Certo? Do pai também deveria, mas eu estou falando de energia, né? Gente, mas as tem mamães, mais um programa agora. As mamães tendencialmente deveriam ter os filhos como prioridade. A maioria tem, tá, Ricardo? Tem. Aí nós temos uma minoria que não. Então sequelaram esses filhos com falta de cuidados ou com comportamentos nocivos, destruidores, que dificultaram muito a formação daquelas filhas, daqueles filhos. Então tem muitas mulheres sequeladas porque foram extremamente desautorizadas, mães controladoras, manipuladoras, agressoras, criam filhas com dificuldade de escolhas, de tomar decisões, criam filhas sequeladas com situações gravíssimas de se sentirem mulheres seguras, mulheres potenciais, mulheres com capacidades. Então nós temos casos graves. Para essas mulheres que hoje falam, eu não estou bem nesse mês de maio. A maternidade para mim não foi boa como filha. E talvez ela não esteja bem também como mãe, porque ela está vendo os filhos numa estrutura que ela fala, poxa, como é que eu posso ter felicidade com os meus filhos daquela estrutura, naquela forma? Então nós temos sim, muitas mulheres hoje que não estão felizes com o mês de maio. O mês interfere muito, então, mesmo por conta da pressão cultural, por conta da pressão. O tema convida a pessoa a sentir a dor dela. Perfeito. E aí você vai dizer, você tem alguma orientação para essas mulheres? Eu tenho, eu gostaria muito de falar. Claro, vamos olhar o pessoal de casa aí, pode falar com o pessoal de casa. A minha orientação é o seguinte, eu sei que você está com muita dor e muitas vezes você traz muitas queixas sobre a sua mãe, muitas críticas, com razão, porque ela te feriu muito na sua infância, na sua juventude e até hoje. Mas tem um porém. Eu quero te convidar a olhar para a sua dor como um primeiro passo da sua busca de cura. Porque se você não olha para a sua dor, você vai estar, vamos dizer, deixando de cuidar de você, porque você vai estar presa nessa dor, sendo quase que um cão de guarda dessa dor. Imagino. E sendo queixosa, crítica, porque você não quer, não vai amar essa mãe. Só que, para pensar. Você vai ter que enfrentar essa dor e é difícil, mas mais difícil é se você atravessar uma vida inteira com ela. Então, por isso que eu te convido, faça algo por você, olha para essa dor, busca um profissional que possa te ajudar, que possa te ensinar a sair desse trauma, a crescer com ele. Como que sai do trauma? Crescendo com ele, compreendendo ele. E a partir disso é que você pode se tornar uma nova mulher, porque você pode criar uma mãe interna, uma mãe de si. Uau. E aí sim, você consegue cuidar muito bem de você. E quando você cuida muito bem de você, você ama a sua mãe e o seu pai de forma indireta, inconsciente, e gera força para a sua vida. Você agradece a vida pela história que você teve. E para começar a ter essa beleza da vida, olha aqui, um material super agradável, né? Que eu falei, eu comecei a folhear e é instigante mesmo, porque você não é um livro, né? Para começar. Eu gostei muito da observação que você fez inicialmente, né? Que é uma formação, da observação que você fez que é uma formação, e você tem interatividade com ele. Você pode colocar as suas expressões aqui também, nas questões aqui que eu vi. E, então tá aqui, gente, um material super legal. Quando você lançou, Lari? Eu lancei dia 31 de julho de 2023. Tem 1 ano e meio, né? É 1 ano e meio, 23 de julho de 24. Vai dar quase 1 ano e meio agora em julho. Perdão. Não, vai dar 2 anos. 2 anos. 2 anos, então tem 1 ano e meio, vai dar 2 anos. Quase completando o segundo aniversário. Exatamente, que legal. É porque eu parei lá no 1 ano e meio. E eu queria que o Neto colocasse aqui pra gente daqui a pouquinho, mais uma imagem. Antes disso, eu queria falar para você e o pessoal de casa que nós temos um portal chamado Orbis News. É um portal de notícias. É um portal que está há mais de 2 anos no ar, em que mais de 200 notáveis escreve semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a agenda, trazendo informações com qualidade, com responsabilidade, acima de tudo,
com verdade. A gente não abre mão dessa, né? Você quer participar, você quer escrever? A gente vai fazer sim uma avaliação, tudo, porque o que a gente não abre mão é trazer a notícia. Por exemplo, recente agora, nós estamos no conclave, né, que a gente está buscando, que o mundo todo está olhando. Então, alguns autores, alguns notáveis, estão escrevendo, a gente são artigos, tá? Então, são artigos. Inclusive, deixa um convite ao vivo aqui para você, né? Quem sabe a gente fala com a nossa produção de vocês depois. Vai ser uma honra. Então lá, gente, quer também acessar, quer conhecer um pouco do portal Orbis News? Entra lá, www.orbisnews.com.br e busque. Nós temos a área de política, social, saúde, educação. A gente tem todo... Agora está tendo bastante questão de bolha imobiliária, então tem a articulista também falando, dando dicas nos artigos de como você escolher algo que te beneficie, não perder dinheiro, enfim. Está muito gostoso, né? Apesar de ser suspeito a falar, eu gosto muito de... A gente tem essa mesma visão que você tem, de fazer o melhor possível dentro de uma qualidade, um respeito. Então fica o convite, Ricardo, aí, a gente conversa depois sobre quero ser uma notável. Opa, gente, já temos mais uma notável, com certeza, que para que participe então no portal Orbis News. E voltando ao seu livro, Lari, aliás, obrigado por me permitir chamar de Lari, porque eu tô super íntimo, já é amigo de infância, né? Sim, com certeza. Anônimos e famosos já noticiaram, né? E duas mídias grandes aí, a Quem e a Veja, publicaram reportagens sobre a cantora Anitta, que leu o teu livro. Sim. Eu queria só que você comentasse um pouquinho desse trabalho. Ela colocou, olha, o livro que transformou a relação de Anitta com sua mãe. Olha que legal. Então, não especificamente só pela Anitta, tenho certeza que muita gente também já te mandou mensagens. O que é isso para você, essa resposta? Pode colocar outra imagem também, por favor, né, do que da outra revista. Tem no seu Instagram também, tem né? Tem na Veja, tem na Isto É, nós temos na Quem... A Isto É também. Acho que a Isto É também, Isto É né? também. Nós estamos com a produção dela tudo aqui, viu, gente? E, então, como que foi isso da cantora Anitta, eu imagino, mas e das demais, directs, leitores, ou enfim, né? Tem mais também nomes assim, nesse sentido, que vieram falar com você? Olha... encontramos. Esse é uma outra matéria que eu quero saber daqui a pouquinho. A gente falar sobre a Xuxa já também. Mas, foram várias leitoras, né? Interessante que eu ainda não recebi leitores, só depois que a Anitta falou do livro, é que homens me procuraram, dizendo que querem ler o livro. Eu estou aguardando os feedbacks, né? Claro. Mas quando a Anitta me procurou para falar do livro, para me agradecer, ela foi tão gentil, tão amorosa, tão cuidadosa, porque ela mostrou que realmente ela não só leu o livro, ela internalizou ele muito mesmo. E aí nós estreitamos a nossa conversa e mandei alguns livros. Ela falou assim, Larice, eu já comprei mais de 10 livros. Eu ia lendo e dava para alguém. Deu para a mãe dela, deu para várias amigas, né? Ela realmente pôs uma importância tão linda que na época eu falei assim, ela chama Larissa, né? Mas, ela chama Larissa. Eu falei, bom, eu não sabia que chamava Larissa na época. Eu falei, Anitta, só de você ter lido esse livro dessa forma, já mudou a história dele. Mas a gente estreitou esses laços e eu mandei uns livros para ela e ela fez um presentão para o livro. Ela fez 10 minutos de vídeo falando do livro. Poxa vida. E mostrando detalhes do livro. Poxa, que bacana. E não só do livro, como que ele representa na vida dela. Ela me deu uma audiência que, assim, Ricardo, minha vida, da noite para o dia, ela mudou completamente. Tenho certeza. Só estou aqui provavelmente por isso também. Claro, pelo meu mérito, mas precisou de um engajamento desse. Sim, é natural. Né? Hoje a internet é o que nos ajuda e que nos orienta, e ela me deu de presente tudo isso, sabe? E aí, realmente, o livro... Aí mais pessoas me procuraram, porque aí já tinha muita gente atrás de mim, só que mais pessoas me procuraram e eu recebi um maior presente, que foi o best-seller. Porque em 4 semanas depois do anúncio dela, o livro estourou e aí em 4,
semanas se tornou best-seller, então a gente ganha esse selo com muito carinho, com muito cuidado. É como se eu sentisse que esse livro merecia esse selo. Sim, merece, entende? Só pela qualidade de conteúdo que você está contando pra gente. Exatamente. E ela pôde... aí, por exemplo, ontem eu estava com a Kátia Fonseca, que é uma apresentadora muito conhecida, Sim, a Kátia. que deu todo um carinho especial para o livro também, que vai agora se jogar no livro. Então, assim, pessoas que são conhecidas estão chegando. Ah, que bacana. Eu estive no aniversário da Larissa, no Rio de Janeiro. A Angélica estava lá, então eu vi a Larissa falando assim, Angélica, a Lari do livro, do Nova Mulher. Ela já tinha comentado. Já tinha comentado. E ela deu, a Anitta deu para algumas famosas também. Mas eu vou esperar as famosas se pronunciarem. Claro, justíssimo. E isso é muito bacana. Agora, pode colocar, Neto, por favor, da Xuxa, que criou-se uma polêmica um pouquinho sobre isso, né, em cima dessa frase da Xuxa, dessa situação. E eu queria ter opinião sobre, aproveitando todo o conhecimento, especialista diz se Xuxa, se Xuxa pode ter algum transtorno após revelar dar banho na filha. O que você fala sobre isso? Isto é, quando me procurou, o tema é muito delicado. Muito. E eu coloquei, depois vocês podem ler a minha nota, eu não fiz um diagnóstico. Ok? Clínico, jamais faria por causa de um podcast. Não, é impossível. Né? Então eu deixei bem claro, olha, a gente não vai fazer uma análise de comportamento, de estrutura, né, da mente, mas nós vamos poder olhar para o quê? O sentimento da Xuxa com relação à filha. Então, quando ela fala, eu trabalhei demais, né? Quando ela teve a filha, trabalhou demais, atravessou a infância da filha, trabalhando muito. Ela, como mãe, sente falta de ter vivido mais com a filha, de ter vivido processos, momentos maiores com a filha. Pelo que eu entendi, a Xuxa sempre esteve muito presente no desenvolvimento emocional, psicológico da Sasha, sempre esteve muito presente. Mas eu tenho comigo, conhecendo o que é ser mãe, que trabalha muito, ela sentia muito desejo de estar mais com a filha. E ela estava no ápice da carreira dela, né? Então, quando ela fez o podcast falando que hoje ela tem momentos com a filha em que ela tem a oportunidade volta de fazer o que ela não fez, imagino. Para ela, tá? Ela volta nesse quadro. Então ela vai lá, ela penteia o cabelo da Sasha, às vezes ela dá um banho nela, elas ficam conversando, dormem juntas. Elas têm momentos mãe e filha que são muito importantes para ela. Então, o que eu percebi? Se a Sasha tivesse hoje muito presa, ou seja, como mulher, não sendo mulher, não trabalhasse, não se casasse, não tivesse se jogando no mundo, possivelmente eu poderia falar o seguinte, olha, a Sasha está presa em alguma dor da Xuxa. Ah, entendi. Mas como a Sasha não está presa, a gente está aguardando a maternidade dela. Quem sabe vai ser mamãe, né? Vamos torcer para que um dia ela tenha filhos e uma casa cheia. Vamos torcer. Mas o que a gente percebe? Que essa é uma ânsia muito maior da Xuxa do que da própria filha, e que ela não impede a filha de crescer e se tornar uma bela mulher. Tanto é que a Sasha, eu não sei exatamente a idade dela hoje, mas ela ainda também é muito novinha, né? E ela teve um casamento bem precoce, sim. né? E isso, claro, é uma visão aberta e geral, aquilo que você falou, não é um diagnóstico, mas você vê esse casamento da Sasha, de alguma maneira, quero sair de casa, alguma maneira, quero ser adulta, alguma maneira nesse sentido? Do ser adulta, porque o de casa eu acho que ela já tinha saído. Tá. Eu não sei muito da vida dela claro, também. Claro, por isso que é bem mas aberta assim, a pergunta. De ser adulta, de assumir uma vida adulta com responsabilidades. Eu achei super bacana. Sinceramente, ela é jovem, ela é linda, ela poderia ter o mundo aos pés dela. E o que ela é? Uma mulher comum. Isso, ela sendo nem faz esposa, questão mesmo de estar em mídias, em tudo. Não, sendo esposa, pode ser que daqui a alguns anos ela se torne mãe. Eu fico torcendo para mulheres que têm estrutura serem mamães. Então, por favor, mulheres com estrutura tenham filhos, porque vocês têm como educá-los melhor, acompanhá-los melhor. Então, é isso, sabe? Então, a única análise que eu fiz sobre esse processo é que se existe algo que faltou lá atrás, não tem como a mãe recuperar isso. Porque agora as necessidades da filha... Era uma pergunta que eu ia fazer agora, então não tem como. Não tem como, porque as necessidades da filha dela hoje são outras. Né? Não é a mesma de quando ela era uma criança. E como tratar nela isso? Então, aí é onde eu quero chegar. Aí é uma questão da mãe. A mãe... Existe um ditado, né? Mãe é padecer no paraíso.
Então, esse é o padecimento dela. Se você falar assim, Larice, para você, a Xuxa tinha que ter parado de trabalhar e de estar naquele alcance da carreira dela pela filha? Eu não acho, porque ela levava a filha com ela dentro dela. Entendi. Então, se ela conhece dentro dela que ela foi uma potência, e porque a Sasha, ela se espelha também no sucesso da mãe, e não só na carreira, mas no ser mulher. Então, o que eu percebo? Agora uma questão dela estar ali também, né, cuidando dela mesma como mulher. E se tiver algo, ela pode procurar isso com alguma profissional, seja é que não tem, né? Imagino. Que leve ela a olhar para isso e resolver rapidamente dentro dela. O seu olhar em relação à Xuxa foi bem claro e objetivo, mas eu quero colocar uma pergunta quando não há esse olhar. Ela está apenas tentando ter um tempinho que ela não teve, resumidamente falando, né? Sem atrapalhar a vida da filha. Mas aquela mãe que infantiliza a filha... Essa é nociva. E aí? Essa é muito nociva. Por isso que eu estou falando, eu quis deixar claro que a Xuxa não infantiliza a filha, porque a filha está indo para o mundo. Não conheço os processos, naturalmente, mas pelo que eu estou vendo, entendo que ela está no mundo, vivendo a própria vida. A mãe que infantiliza a filha, ela aprisiona a filha de crescer. Ela impede. Então, ela está ali, ó. Quem é a mãe que infantiliza a filha? Geralmente trata a filha como uma menina. Ela é protetora, ela é muito cuidadosa, ela é amorosa, ela é extremamente interessante. Ela é aquela mãe que deixa o ninho muito gostoso. Tudo é pago, não tem muito o que fazer ali, tipo, de esforços. Aquela menina tem tudo de mão beijada, não é assim que a gente fala? Mineiro fala assim, ela tem tudo de mão beijada. E aí, o que acontece? Ela não tem força para abrir as próprias asas e voar. Muito rapidamente agora, porque o assunto é bem gostoso, né? Mas eu queria saber, assim, da Larice, lá em casa, como que é a sua rotina? Você acorda cedo? Agora, aquela pergunta, quem é a Larice? Tirando toda a profissional, profissional aqui pode colocar mais 4 programas para ela aqui que tá fechado. Tá? E a Larice, como é que ela é? A Larice é uma mulher comum, casada, bem casada. Eu acordo cedo, eu acordo bem cedo, eu faço academia 3 vezes por semana. Eu faço faculdade nessa altura do campeonato, minha terceira faculdade. De que área? Né? Psicologia. Que delícia. Porque como eu sou formada, eu sou pedagoga, historiadora e mestre em educação, e sou formada na área da constelação familiar, durante 15 anos que eu estudo, eu senti necessidade de fazer psicologia também. Jung ou Freud? Então, ainda não sei. É uma pergunta que a gente tinha mais 4 programas. Ainda não sei. Tá? Legal. De verdade, eu ainda preciso beber mais essas fontes. Eu trabalho muito, eu tenho um consultório, graças a Deus, assim. Onde é? O meu consultório, ele é online, porque eu atendo Brasil e fora do Brasil inteiro. E para também encontrar a Larice, presencial, é 034 9213 1443. Então a gente coloca Vai embaixo direto. depois, No né? Instagram tem todo o acesso para me encontrar, que entra em pronto. contato com a minha assistente. Mas 034 9213 1443, entre em contato. 34, Uberlândia, Minas. Mas você... Eu estou em Uberlândia. Sim, eu moro em Uberlândia. Então, bom. assim, eu trabalho no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho a clínica de Uberlândia, que hoje eu atendo 15%. Eu imagino. E praticamente só atendo 15%, exatamente porque eu sou bairrista. Em 10 segundos agora aqui, né? Como que você faz com os pão de queijo, doce de leite? Pô, gente, Minas Gerais? Minas Gerais, que delícia. Pãozinho de queijo. Não e abre olha, mão. convido todo mundo a ir para Minas. Não abro mão. Então é isso, é bastante estudo, trabalho, marido, amigas, amigos. E vamos concluir rapidamente também. Nosso tempo tá tão gostoso o papo que a minha diretora tá, acorda que acabou o tempo. Onde a gente encontra o livro? O livro vocês encontram especialmente na Amazon, mas tem nas livrarias de todo o Brasil, especialmente a Livraria Leitura, aqui em São Paulo, na Vila, como é que chama? Livraria da Vila, JK, tem algumas, comigo, e na Literary Books também. Ok. Né? Mas a Amazon resolve tudo. Você resolve tudo. Hoje é muito rápido, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Pelas explanações, não foram explicações, né? Foram explanações. A professora. A professora é delicioso, né? E é bom que a gente coloca com qualidade. Obrigada. Em 10 segundos, a diferença entre filho e filha?
que eu deixei para o final? Sim, bastante. E a gente vai falar disso então numa próxima, né? Mas legal, parabéns pelo trabalho, Muito parabéns obrigada. pelo projeto. Quando quiser, a tua equipe nos conhece bem, a gente está aqui, vai ser muito bom tê-la novamente com a gente. Eu agradeço. E última pergunta, tem novo livro pensando? Então, exatamente, relação mãe e filho e tá o desenvolvimento dos homens. Olha, eu nem sabia, gente, deixei todo esse suspense, olha, ficou legal. A vocês que nos assistiram até agora, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado a Lara, a toda a equipe da Marcinha, da Luana, de todo mundo. E a gente está muito feliz sempre ter notáveis. E agora a nossa próxima notável, lá no portal Orbis News. Então nos sigam nas redes sociais, nós estamos aqui na TV aberta também, na AltV. E claro, todos os dias aí é só ativar o sininho depois de se inscrever no nosso canal do YouTube, que você vai receber tanto esses vídeos quanto outros que já estão prontinhos. Um bom, abençoado Dia das Mães para todos vocês e que mais mães aproveitem esse mês de maio. Não é isso? Sim, com certeza. Então tá bom, seu recado final? É de extrema delicadeza olhar para a mãe com gratidão. Lindo, é isso, gente, é isso que eu quero que faça o Dia das Mães de vocês. Obrigado então a todos, um ótimo final de semana, um bom Dia das Mães e até segunda.